Olá, queridos, tudo bem? Hoje, nossa aula, nós vamos tratar a respeito da crônica, tá? Veremos a importância, veremos o porquê nós precisamos estudar e de que forma nós podemos reconhecê-la dentro das estruturas textuais, ok? Para quem quiser me acompanhar aí, nós estamos no módulo 10, aula 1, livro ângulo 1, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender o que é crônica, como foi que surgiu, para depois nós relatarmos quais são os tipos e de que forma nós podemos reconhecer cada um, tá? Vamos lá. Crônica é o único gênero literário produzido para ser veiculado na imprensa. Que imprensa é essa? Revista, jornal. Na verdade, ela é feita com uma finalidade: agradar aos leitores dentro de um mesmo espaço e localização, criando-se assim uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem, tá? Então, a crônica, ela é específica de jornais e revistas. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê de tal escolha ser somente de revista ou jornal, tá? Origem. A palavra crônica deriva do latim chronica, que significava, no início da era cristã, o relato de acontecimentos em ordem cronológica, a narração de histórias segundo a ordem em que se sucedem no tempo, ou seja, eles contavam as histórias de acordo com o tempo do relógio, tá? Se passou 5 anos, 4 anos, contando como cada ação aconteceu na medida em que o tempo passava. Era, portanto, um breve registro de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Lembrando que, para que ela fizesse parte dos jornais, a crônica sofreu algumas alterações e, com isso, ela começou a se desenvolver para as outras áreas, como narrativa, esportiva, e assim foi se estruturando tudo que nós temos de crônica nos dias de hoje, tá? Por isso o título está Crônicas, porque nós não temos somente um tipo, nós temos vários tipos de crônicas, ok? Características, como é que nós podemos reconhecer, como é que nós podemos representar, de que forma, professor, eu posso iniciar uma crônica, finalizar, tem regras específicas? Vamos ver. A crônica é, primordialmente, um texto escrito para ser publicado no jornal. As semelhanças entre a crônica e o texto exclusivamente informativo. Assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. Então, qual é a diferença entre a crônica e um texto informativo? A crônica também informa, só que a crônica ela tem um detalhe a mais. Ela não é simplesmente para mostrar o que aconteceu, mas quando você lê uma crônica, você observa que, por vezes, dentro da mesma existe crítica, existe reflexão, existe opinião, e assim você vai perceber com a leitura minuciosa que você fizer. Algumas críticas estão expostas de forma mais direta, outras críticas estão mais escondidas dentro do texto. Professor, e como é que eu vou identificar? Cabe a você, leitor, verificar a crítica que foi exposta. Foi uma crítica para a sociedade? Foi uma crítica para os hábitos que nós temos? Foi uma crítica ao preconceito? Depende da crônica que você estiver lendo, certo? Vamos lá verificar aqui como um cronista se comporta. Professor, quem é o cronista? É aquele que escreve as crônicas, tá? Vamos lá. O cronista das crônicas, porque nós não temos somente um tipo, nós temos vários tipos, certo? Um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia e imaginação. Então, a partir do momento que você lê uma crônica, você começa a viajar com as imagens que você vai criando à sua mente. É muito interessante e, por vezes,
você fica tão fascinado com a leitura que você nem percebe que já está finalizando a sua crônica. Existem crônicas pequenas, médias e muito extensas, tá? E aí, à medida em que você for estudando, 6º ano, 7º ano, 8º ano, ensino médio, as crônicas vão aumentando e com isso vão se ramificando aí de acordo com a estrutura e de acordo com a série que você está naquele nível, ok? Pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura, por isso você estuda a crônica durante um longo tempo na vida escolar. Por quê? O jornalismo e a literatura. Na literatura você recebe várias informações e você recebe essas informações de acordo com o nível que você está, ok? A mesma coisa acontece com a crônica, certo? Então, crônica e literatura andam juntas. Por quê? Porque isso faz com que você vá descobrindo aí todas as estruturas, as leituras, aprofundando o conhecimento que você já tem, descobrindo, montando novos conceitos para que você estabeleça aí um ensino-aprendizagem de qualidade, tá? Vamos observar aqui. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Quando você for ler uma crônica, você vai perceber que tem muito isso, esse diálogo entre o cronista e entre o leitor. Professor, como assim ele vai fazer um diálogo, já que é um texto? Muitas vezes as perguntas feitas na crônicas são direcionadas a quem está lendo, a você, leitor, que está aí em casa. Portanto, você muitas vezes vai refletir, vai opinar, vai ficar chateado, vai ficar feliz. Depende aí da crônica que você estiver degustando, fazendo a leitura. Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Lembrem-se, a visão de mundo você pode concordar ou você pode discordar. Por isso a crônica se torna muito interessante e eficiente nos conceitos que nós temos criados na nossa mente, tá? Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literária. Podemos determinar 5 pontos. Narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplos de crônica que trazem isso: Fernando Sabino e Milor Fernandes. Se vocês aí de casa não conhecem nenhum dos dois escritores, pesquisem, vejam quantos textos desses escritores aqui são excelentes para que você desenvolva, tá? A sua criticidade, a sua opinião, o seu conceito, tá? Tudo isso é muito relevante ao desenvolver os textos. Lembrem-se que nós temos aí uma disciplina chamada de produção textual e é nela que você vai mostrar tudo isso que você aprende, tá? Nós temos o primeiro aspecto, crônica narrativa. Tem por eixo uma história, por isso o nome crônica narrativa. O que a aproxima do conto. Pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. O texto lírico, poético, mesmo em prosa, comprometido com fatos cotidianos, ou seja, fatos banais comuns. Por vezes, neste tipo de crônica aqui, que é a narrativa, vem acontecimentos simples do cotidiano, como, por exemplo, tomar um café. O simples hábito de tomar um cafezinho às tardes pode se tornar uma crônica. Nossa, professor, algo tão simples? Sim, mas dentro da crônica você vai ficar fascinado, apaixonado pela forma como o cronista leva isso até você. Esse simples fato, essa simples ação de tomar um cafezinho. Vamos para a nossa próxima crônica, tipo crônica humorística. Apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos. Ou seja, nessa crônica aqui, ele pode ser irônico com o simples hábito que nós temos, que pode prejudicar nós mesmos ou a outras pessoas, e muitas vezes nós não percebemos isso. Pode criticar teor religioso,
pode criticar ações que a sociedade faz. E nessas ações vão estar contidas o humor. Só que ao mesmo tempo que você ri, quando você ri, você percebe que tem algo ali que não está dentro do padrão. E é isso que traz o humor para esta crônica, tá? Crônica reflexiva. Reflexões filosóficas sobre vários assuntos. Apresenta uma reflexão de alcance mais geral, a partir de um fato particular. Então, ele puxa de um fato particular, de um acontecimento, de uma ação, e você, quando faz a leitura, acaba levando para o geral. Será que muitas vezes o que vem na crônica nós acabamos estabelecendo para a nossa própria vida, seja ela social, escolar, do trabalho, e vocês todos estão engajados dentro das crônicas, dentro das escolhas dos assuntos que os cronistas fazem, tá? Vamos ver um exemplo para vocês observarem o quanto é importante e o quanto é simples esse linguajar, a forma como a crônica é construída. Olha só esse exemplo. Janela ao sol. Estico o pescoço com dificuldades e olho para fora. Pessoas apressadas, buzinas, olhares fugidios. Ouço vozes, muitas, desconexas, sem fim nem começo. Sinto cheiros estranhos, não há mais o que se provar. Não há mais gostos, apenas releituras bizarras. Fedor. Os toques são sempre involuntários. Esbarros. Ninguém teve a intenção. O emaranhado das relações parece mais novelos de lã embaraçados. Ninguém sabe onde tudo começa. Estou cansado, minha vista dói. Não suporto mais essa confusão. Encolho o pescoço, fecho a janela, olho para o quarto. O espelho no fundo revela-me. Descubro, então, que eu estava dentro de mim. Então observe que essa crônica trouxe para nós uma reflexão sobre o quanto nós andamos com pressa, não observamos os detalhes, muitas vezes não temos tempo para as pessoas que convivem conosco, e isso traz muitas reflexões, muitas opiniões. E você aí de casa, se identificou com esse tipo de crônica? Pois é. Em algum detalhe, muitas vezes, nós estamos incluídos. Por isso é importante, é necessário que nós estudemos esse tipo de texto, porque muitas vezes, numa leitura simples que nós fazemos, nós acabamos descobrindo dificuldades, erros, e muitas vezes acabamos até nos redescobrindo enquanto pessoas, tá? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da mini crônica, é muito pequena, mas faz com que nós reflitemos a respeito do que seja a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, e até a próxima. Fiquem com Deus.